Vamos lá, meu nome é João Antônio Alves, sou estudante de Ciência e Tecnologia, estou cursando a disciplina Variáveis Aleatórias. Minha matrícula é 2020-00-69549. O professor deu a ideia de a gente fazer um trabalho sobre redes bayesianas e está minha aqui a contribuição. Vamos lá. O que são redes bayesianas? As redes bayesianas são ferramentas matemáticas e computacionais usadas para modelar a incerteza usando o raciocínio probabilístico. Por isso que eu dei o tema raciocínio sobre incerteza. Essa frase aqui ela resume muito bem o que é uma rede bayesiana, porque as redes bayesianas elas modelam a incerteza com base no raciocínio probabilístico, certo? Então, em essência, ela é como se fosse um mapa, em que a gente consegue mostrar visualmente um conjunto de várias variáveis aleatórias e como essas variáveis aleatórias influenciam uma a outra, certo? E as redes bayesianas, como um mapa, elas mostram as probabilidades de um evento acontecer dado, condicionado a um outro evento, certo? E principalmente as redes bayesianas usam o teorema de Bayes, ou de Bayes, certo? A gente vai chegar lá. Então aqui essa apresentação vai ter por base o detalhamento sobre os conceitos, a estrutura, a semântica, as aplicações das redes bayesianas, modelos de gráficos essenciais para o raciocínio probabilístico, principalmente em inteligência artificial, certo? Lembrando que a inteligência artificial tem como usar as redes bayesianas ou as redes neurais, certo? Vamos lá. As redes bayesianas se fundamentam por meio da probabilidade e do teorema de Bayes, certo? A estrutura de uma rede bayesiana, aqui chamada de RB, é basicamente grafos, e cada grafo vai ter um conhecimento incerto, ou seja, uma probabilidade de acontecer. As inferências, elas podem ser numéricas ou topológicas, mas a gente vai focar nas numéricas. E vamos dar um exemplo prático de uma construção de uma rede bayesiana, certo? As redes bayesianas foram desenvolvidas no início dos anos 80 para facilitar a predição em sistemas de inteligência artificial. Elas são modelos gráficos, mapas, certo? Para raciocínio baseado na probabilidade, na incerteza, onde cada grafo, cada nó, certo? Representa uma variável aleatória e cada arco ou cada aresta representa as conexões entre elas, certo? Então, as redes bayesianas, elas, por exemplo, modelam sistemas em que eu posso perguntar, um exemplo, uma seta de chuva para um grafo de chuva, a grama molhada, outro grafo, e eu posso perguntar como é que a chuva influencia diretamente na grama molhada. Então, eu vou ter dois grafos, o grafo da chuva e o grafo da grama molhada. E eu vou perguntar como é que a chuva influencia na grama molhada, né? Então, o que nós temos são dois nós, duas variáveis aleatórias, que é a chuva e a grama molhada, e a gente tem uma aresta, um arco, ligando a chuva até a grama molhada, certo? A gente chama isso de dependência condicional,
a dependência condicional entre uma grama molhada tendo havido chuva. Então, normalmente a gente vai ler o seguinte, dado que a grama está molhada, qual é a probabilidade de que tenha chovido? A gente vai ler um grafo de chuva, uma aresta influenciando o grafo de grama molhada, como dado que a grama está molhada, qual é a probabilidade de que tenha chovido? Certo? Aí, para isso, a gente tem que criar uma tabela de incertezas. Por isso que as redes bayesianas são muito interessantes, muito importantes, certo? Porque a gente começa a trabalhar com uma relação entre variáveis aleatórias munida de um conhecimento probabilístico, certo? Então, as redes bayesianas, elas são muito interessantes porque, diferentemente das redes neurais, eu tenho as redes bayesianas podendo faltar entradas, dados na entrada. Então, mesmo que faltem dados na entrada, é possível ainda assim prever através de um modelo de uma rede bayesiana, certo? Outra coisa também é que a gente pode ter modelos causais, certo? O que não é o foco da rede bayesiana, mas a gente pode ter modelos causais. O foco da rede bayesiana são os modelos probabilísticos. Mas ainda assim, mesmo com dados faltando, ela consegue aprender a partir de relacionamentos causais, certo? Outra coisa que as redes bayesianas conseguem é que, dado um seguinte problema, é possível predizer uma consequência, certo? E ter uma intervenção, né? Porque o que a gente quer na vida real é, dado um problema, dadas as variáveis aleatórias daquele problema, as influências que uma variável aleatória tem em relação a outra, como é que a gente consegue prever, através de um modelo de rede bayesiana, uma coisa em detrimento de outra, uma condicional. A gente vai falar muito sobre probabilidade condicional aqui, certo? Outra coisa, todos os modelos da vida real têm uma incerteza inerente, certo? Se tem uma incerteza inerente, então é possível utilizar redes bayesianas. Redes neurais, nem todo problema com a incerteza inerente conseguirá utilizar-se de redes neurais. Diferente das redes bayesianas, elas foram propriamente criadas para isso. Ok? E mais ainda, todo e qualquer dado, todo e qualquer modelo pode ter uma coisa chamada data overfitting, certo? E nenhum modelo quer passar pelo data overfitting. Enquanto que as redes bayesianas, elas fornecem uma abordagem apropriada para evitar o data overfitting. As redes neurais, já muitos modelos sofrem de data overfitting. Certo? Então, as redes bayesianas são modos aprimorados de incertezas e modelos que são inerentemente incertos, inerentemente probabilísticos, e as redes bayesianas conseguem funcionar nesse tipo de modelo. Certo? Então, esse é Bayes, certo? Ele criou toda uma teoria, Thomas Bayes. Ele criou toda uma teoria probabilística em cima, certo, das incertezas, que a gente chama de teorema ou teoria da probabilidade bayesiana, certo? Todas as redes bayesianas, veja o nome, são vinculadas totalmente à teoria da
de probabilidade bayesiana, certo? Então, como eu havia dito, ó, a RB, as redes bayesianas, elas combinam a teoria do grafo, a gente vai já ver o que é um grafo, com a teoria das probabilidades, utilizando o teorema de Bayes, certo? Então, as redes bayesianas são diagramas que organizam o conhecimento em uma área, mapeando causa e efeito por meio de uma probabilidade, por meio de incerteza, certo? E a gente utiliza as redes bayesianas para predições, decisões. Na nossa vida real, a gente quer tomar decisões. E a gente só toma decisões com base em modelos. Porque se não for com base em modelos, as decisões com a natureza incerta, com a natureza probabilística, não vão funcionar. Então, as redes bayesianas, utilizando a teoria de Bayes, o teorema de Bayes, a gente consegue predizer por meio de modelos e tomar decisões. Ok? Então, ela se torna a metodologia padrão para a construção de sistemas, modelos, que dependam, né, do mundo probabilístico, do conhecimento probabilístico. Certo? Então, vamos lá. Primeiro, nós temos, dentro da probabilidade, as probabilidades de eventos independentes e as probabilidades de eventos condicionais. Então, quando é que eu vou ter um evento independente? Então, dá dois eventos, A e B. São independentes. Então, a gente vai dizer o seguinte, que a probabilidade de acontecer A, dado que B aconteceu, se essa probabilidade aqui for exatamente igual à probabilidade de acontecer A, certo? Dado que B aconteceu ou não, então a gente diz que os eventos são o quê? Independentes. Uma outra forma de dizer, que o professor fala muito em sala, é o seguinte. Dada a probabilidade conjunta, dado que A, B, se eu conseguir provar a unicidade da probabilidade de A e da probabilidade de B, então os eventos são independentes. Então, se acontecer A, não altera a probabilidade de acontecer B. Se acontecer B, não altera a probabilidade de acontecer A. Então, dois exemplos. Uma dor de ouvido e uma úlcera. Né? Dado que um paciente está com dor de ouvido, qual é a probabilidade de ele estar com a úlcera? Certo? A gente sabe que úlceras não são causadas e nem causam dor de ouvido. Então, o evento A, dor de ouvido, é totalmente independente do evento B, úlcera. Certo? Lembrando sempre, pessoal, que a probabilidade ela fornece um número, uma crença numérica entre 0 e 1. Então, não é possível ter uma probabilidade negativa, nem é possível ter uma probabilidade maior do que 1. Certo? Agora, probabilidade condicional. Então, a probabilidade condicional, ela fala o seguinte. Qual é a probabilidade de A, de acontecer um evento A, sabendo, dado que aconteceu um evento B? Certo? A gente consegue, a gente calcula a probabilidade conjunta de A interseção com B, e o nosso espaço amostral, na verdade, agora se torna a probabilidade B. Certo? Essa é a probabilidade condicional. Dado que um evento A ocorreu, qual é a probabilidade de acontecer B? Dado que o evento B aconteceu, qual é a probabilidade de acontecer um evento A? Você tem exemplo? Com certeza. Então, ó, qual é a probabilidade de um paciente ter cárie sabendo, dado que ele está com dor de dentro? Pode ser uma cárie? Pode. Pode ser infiltração? Pode. Pode ser inflamação devido a outro problema na gengiva? Pode. Por isso que essa probabilidade aqui
ela não é de 100%, não é de igual a 1, certo? Então ela vai ser um número entre 0 e 1, mas a gente vai ler como essas barrinhas aqui é dado que. Então, qual é a probabilidade de um paciente estar com cárie, dado que ele está com dor de dente? E perceba, existe uma regra de Bayes, existe um teorema de Bayes. O que o teorema fala? Sobre probabilidades condicionais. O teorema ou a regra de Bayes é o ponto central para o raciocínio probabilístico das redes bayesianas. Ela permite calcular a probabilidade de uma causa dado um efeito a posteriori. Certo? Ou ainda mais, ela consegue produzir uma probabilidade de um filho, certo? A gente vai falar já já o que é um filho e o que é um pai, dentro da teoria de grafos das redes bayesianas. Mas é a probabilidade do filho acontecer, dado que os pais aconteceram, certo? Então a gente vai ver que é o seguinte, ó, dado que um evento B aconteceu ou não, qual é a influência, qual é a condição para o evento A acontecer? E uma outra forma da gente verificar isso é que se você for olhar, se eu quero saber a probabilidade de um evento A acontecer dado um evento B, eu vou calcular a probabilidade do evento B acontecer dado que A aconteceu, vezes a probabilidade única de A, dividido pela probabilidade do evento B. E se você for olhar, ó, se eu pegar a probabilidade de B, que está dividindo, e passar para o outro lado multiplicando, o que eu percebo? Eu percebo que eu vou ter probabilidade de evento A acontecer dado B, vezes a probabilidade de B. E isso é igual à probabilidade de B, dado que A aconteceu, vezes a probabilidade de A. Então, o dado que aconteceu A, causa a probabilidade de A. O dado que um evento B aconteceu, causa a probabilidade de B. Se fosse C, aqui teria a probabilidade de A, dado que aconteceu C, vezes a probabilidade de C. Certo? É muito interessante que dá para a gente relembrar a fórmula, ou lembrar a fórmula por meio disso. Se aqui é dado que aconteceu B, eu vou multiplicar pela probabilidade B. Se aqui é dado que aconteceu A, então eu vou multiplicar pela probabilidade A. Certo? Mas a gente falou tanto sobre a estrutura das redes bayesianas, pelo teorema dos grafos e as origens probabilísticas. Então vamos lá entender melhor. Uma rede bayesiana é formada por um grafo acíclico direcionado. Certo? Melhor para entender por uma foto. Então, ó, perceba. Cada círculozinho desse é o que a gente chama de grafo. Certo? São grafos. E eles são acíclicos, perceba. A está para C, C para E para G, mas não volta para A. Não tem um loop infinito. Certo? E perceba, eles são direcionados. Cada setinha dessa a gente chama de arco ou aresta. Então, cada círculo é o que a gente chama de grafo. Cada círculo representa uma variável aleatória. Cada setinha dessa é uma aresta ou um arco. E eles são o quê? Direcionados. Certo? Eles são direcionados. E, como eu tinha falado, as variáveis aleatórias são cada grafo desse, cada círculo, cada nó. Então, posso chamar isso aqui de grafo, de variável aleatória, de nó da rede bayesiana. Então, nesse caso, eu tenho o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nós. 7 variáveis aleatórias. Certo? E essas variáveis podem ser discretas ou contínuas. A gente vai fazer um exemplo em que acontece um sim, não. Então, será uma variável discreta. Certo?
com um conjunto finito de dados de estados, na verdade, mutualmente exclusivos. Então, de cada variável aleatória, eu não posso, por exemplo, vai chover, sim, não, sim, não. Tem o princípio terceiro excluído, né? Então, nesse caso aqui, os estados são mutuamente exclusivos, certo? O grafo, cada nó, certo? Vai ter uma influência direta sobre o outro. Aí é que vem a origem do termo pai, father, que é o quê? Você percebe, A, ele influencia diretamente C, e ninguém influencia o A. Então, A, nesse caso, é a variável aleatória pai em relação a C. B também. B, ninguém influencia B. E B, basicamente, é o pai, o father, na variável aleatória C. E essa setinha mostra claramente a influência de A e B em relação a C. Certo? Por isso que a gente chama de conexões que tem influência direta sobre eles. Cada variável aleatória dessa, A, B, C, D, E, F, G, vai ter uma tabela de probabilidade. Certo? Cada variável aleatória, cada nó, possui uma TPC, uma tabela de probabilidade condicional. Então, nesse caso, A, quem é que influencia A? Ninguém. Mas existe uma probabilidade para A. Quem é que influencia C? Então, qual é a probabilidade do evento C acontecer? Dado A e B. Então, tem que calcular a probabilidade condicionadas a A e B, já que A e B influenciam diretamente na variável C. Assim como C influencia na E e na D, assim como a F é influenciada pela E, assim como a G é influenciada pela F, pela E, pela D, tá certo? E mais ainda, existe um teorema, que é o teorema das probabilidades conjuntas, que a gente consegue calcular a probabilidade conjunta desse grafo aqui, dessa rede bayesiana, certo? Então, como é que a gente calcula a probabilidade conjunta dessa rede bayesiana? Então, a gente tem que olhar. A probabilidade conjunta vai ser a probabilidade da variável aleatória A, B, C, D, E, F, G. A não sofre influência direta de ninguém. Então, não há uma probabilidade condicional aqui. Dado que o evento A aconteça ou não, eu vou ter uma independência. Foi o que a gente falou aqui, né? Uma independência do evento. Porque nada está influenciando A. Então, A é uma variável aleatória pai, um nó pai. Então, é por isso que só aparece a probabilidade de A. Né? Isso daqui é o princípio, na prática, o princípio da independência do evento acontecendo. Acontece também com B. A variável aleatória B, ela é uma variável aleatória pai. Nada influencia B. Então, de novo, a gente vai cair sobre a independência de evento de B. Então, é por isso que aparece aqui a probabilidade de B sozinho. Diferentemente de C. C depende exclusivamente de A e de B. A gente vai ler essa probabilidade aqui como sendo a probabilidade do evento C acontecer dado A e B. Já cai sobre aqui a probabilidade condicional. Ok? Só que essa condição, que é a variável C acontecer,
ela depende de dois pais, A e B, certo? Por exemplo, a variável D, né? A variável D é a probabilidade de D, dado que C aconteceu ou não. Perceba, a variável C depende de A e de B. A variável D depende de C. Mas depende de B diretamente, depende de A diretamente, não. Depende indiretamente. Então, no cálculo da probabilidade condicional, eu não vou colocar aqui dado C, A e B. Não. Eu só coloco as probabilidades condicionais, dado um evento, se esse evento estiver diretamente influenciando o evento que eu quero calcular, a probabilidade condicional. Então, perceba, diretamente influenciando C tá A e B. Por isso que apareceu aqui, ó. Probabilidade de acontecer C, dado que aconteceu A e B. Ou B, somente A, somente B. Probabilidade de acontecer D, dado que aconteceu C. Mas eu não coloco. Ah, mas C depende de A e B, beleza. Mas diretamente, D depende somente de C. Diretamente. Mesma coisa aqui com E. A probabilidade de E dado C. Probabilidade condicional, certo? Probabilidade de F dado E, certo? Probabilidade de G dado D, E e F. Então, quando a gente quer calcular essa probabilidade conjunta, a gente consegue calcular cada probabilidade. E lembrando, se a nossa variável aleatória for π e não sofrer nenhuma influência direta, eu só coloco a probabilidade daquela variável aleatória. Perceba, C em relação a D é π. Por isso que veio para cá, ó. Probabilidade de D dado C. Então, em relação a G, a gente tem logo 3 πs. D, E e F. Então, eu preciso calcular as probabilidades dos πs para calcular, para saber a probabilidade condicional em relação a G. Certo? Então, ó, as redes bayesianas são formadas por essas variáveis. Cada aresta é uma influência. Cada variável é um conjunto finito de dados. Essa tabela aqui, certo? Deixa eu chamar de grafo, certo? E a gente precisa ter uma tabela de probabilidade de cada variável aleatória dessa, dada a ocorrência dos seus pais. E o conceito de π é basicamente uma variável aleatória influenciando outra. Então, nesse caso aqui, certo? Um exemplo. Tenho 3 variáveis aleatórias. A, B, C. A não sofre influência de ninguém. B também não. C sofre influência de A e B. Certo? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? π, A e B em relação a C. E se eu quero calcular a probabilidade desse grafo, dessas variáveis aleatórias, dessa rede bayesiana, certo? Ó, cada ciclo é um grafo, cada linha dessa orientada é um arco ou uma aresta. Eu vou calcular da seguinte forma. A probabilidade de A, B e C dessa rede bayesiana vai ser a probabilidade de A. Perceba, dado alguma coisa, não. Porque A não sofre influência de ninguém. Vezes a probabilidade de B, dado alguma coisa, não. Só a probabilidade de B. Diferentemente de C. Vezes a probabilidade de C, dado A e B. Certo? Então, tem que calcular essa probabilidade condicional. E a gente pode calcular essa probabilidade condicional por meio de quem? Teorema de Bayes. Certo? Outro caso. Tenho 4 variáveis aleatórias aqui. Eu tenho a variável aleatória F, E, G e D.
Cada variável aleatória dessa possui uma tabela de probabilidades, certo? Tem que ser conhecido. Mas se tiver dado faltando, as redes bayesianas funcionam mesmo assim, diferentemente das redes neurais. Então a gente vai ter 4 grafos formando uma rede bayesiana. E influencia F, G. D influencia G e F influencia G. Mas nada influencia E nem D. Então, se a gente for olhar para a variável G, ela tem 3 pais. Para a variável F, ela tem 1. Mas a variável E nem D não tem nenhum. Então, se a gente for calcular a probabilidade conjunta de E, D, E, F, G, eu vou ter a probabilidade de E vezes a probabilidade D vezes a probabilidade condicional de F em relação ao seu pai, E, dado que seu pai aconteceu, e eu vou ter a probabilidade de G, dado D, E e F. Certo? Aconteceram. Lembrando dessa barrinha, o dado que. Então, a gente consegue representar o nosso conhecimento no meio da tabela. Então, até pessoas que não sabem sobre inteligência artificial, não sabem nada, são leigos. Por meio desse grafo, desse mapa, certo? Isso aqui é um mapa mental, pessoal. Então, por meio desse mapa, é possível até um leigo entender, né? O que é uma variável aleatória, quais são as probabilidades, como é que influencia o outro. Então, esse é um mapa mental. Então, tem as relações de independência, que vão ser representadas pelos grafos e arestas. Sempre que eu tiver o pai, eu tenho uma probabilidade a priori. E sempre que eu tiver os filhos, eu tenho probabilidades a posteriores condicionadas, certo? Então, essas variáveis aqui, ó, E e D, assim como A e B, são pais, são nós, que não têm pais. Então, elas têm probabilidades, a tabela, a TPC dela, são probabilidades a priori, certo? E eu também tenho as probabilidades condicionais. Então, a probabilidade de F dado E, a probabilidade de G dado D, E e F, a probabilidade de C dado A e B, certo? Então, a gente vai ter uma causa, a gente pode fazer uma inferência causal, já que a gente tem uma rede bayesiana que também pode se comportar e trazer modelos causais, mas o foco é nos modelos probabilísticos. A gente pode ter inferências intercausais, certo? E assim vai. Então, vamos lá para um exemplo. Imagine que eu acorde de manhã e eu vou ligar meu carro. Para eu ligar meu carro, eu tenho que ver duas coisas. Combustível, a medição desse combustível e se as velas de partida estão sujas ou não. Se tudo isso der certo, para eu conseguir ligar meu carro e ele sofrer a partida e, consequentemente, a ignição. Então, eu chamei a variável CO de combustível. É uma variável discreta. Certo? Tem combustível? Sim ou não? Certo? As velas de partida, será que estão limpas? Variável discreta. Sim ou não? A medição do combustível está como? Está cheio? Está no meio? Está vazio? Com tudo isso, na hora que eu liguei, o carro ligou? Sim ou não? Certo? Então, CO é combustível, VP é vela de partida limpa, sim ou não? MC é a medida do combustível, o medidor de combustível.
cheio, médio, vazio. E a ignição, se o carro ligou ou não. Então, a gente dá, como eu falei para vocês, é necessário a rede bayesiana, na rede bayesiana, ser conhecida as probabilidades. Veja que o combustível ele pode ser sim ou não. Então, que ele tá. Tem combustível? Sim, 98%. Tem combustível? Não, 2%. Se eu somar as duas probabilidades, dá. Isso é muito importante. O professor já falou casos em que não dava 1, mesmo no, sei lá, 15º algarismo. Mas tem que dar 1, exatamente 1. As velas estão limpas? Sim. Então, 96% de probabilidade. Tá vendo? A gente está criando a nossa TPC. Certo? Uma tabela de probabilidades. As velas estão sujas? Então, ó, 0,044%. Perceba, CO, combustível, é pai. Não há nenhuma influência direta. Então, eu não vou perguntar a probabilidade de ter combustível dado alguma coisa. Porque ela não sofre influência. Porém, a medida do combustível ela sofre. Influência de quem? De se ter combustível ou não. Então, perceba. Eu vou olhar para a variável aleatória medidor de combustível e vou verificar uma tabela de probabilidades. E eu encontro o seguinte fato. Tem combustível e o medidor está marcando cheio com a probabilidade de 39%. Não tem combustível e o medidor mesmo assim está verificando cheio com a probabilidade de 0,1%. Ou 0,001. Né? Tem combustível. Perceba, veja a probabilidade condicional. Certo? Tem combustível. E o medidor está marcando meio com a probabilidade de 60%. Não tem combustível. Mesmo assim, o medidor está marcando meio com a probabilidade de 0,001 ou 0,1%. Tem combustível e o medidor está marcando vazio com a probabilidade de 1%. Não tem combustível e o medidor está marcando vazio com a probabilidade de 99,8%. Então, perceba, qual é a probabilidade do evento medidor de combustível marcar cheio, meio, vazio, dado o evento combustível ter combustível sim, ter combustível não. Probabilidade condicional. Perceba, a ignição ela depende de ter combustível, das velas estarem limpas. Então, eu vou ter a probabilidade do carro ligar, sim ou não, dado ter combustível, sim ou não, e as velas estarem limpas, sim ou não. Perceba, como ela tem como ela tem dois pais, duas influências diretas, eu preciso verificar isso aqui, ó. Eu faço uma probabilidade conjunta. Probabilidade condicional conjunta. O que eu percebo? Que tem combustível. As velas de partes estão limpas, então a probabilidade de ligar o carro é de 99%. Tem combustível. As velas estão limpas, a probabilidade de não ligar o carro é de 1%. Então, aqui eu tenho um par ordenado. Probabilidade sim, não. Da ignição. Por que eu tenho um par ordenado? Porque aqui eu tenho o sim e o não
com base dado o combustível e a vela limpa. Aqui, como é que eu leio esse par ordenado 0,01 e 0,99? A probabilidade do carro ligar é de 1%, dado que tem combustível, mas as velas não estão limpas. A probabilidade do carro não ligar, certo? Dado que é de 99%, dado que tem combustível, mas as velas estão sujas. 99%. E aqui, como é que eu leio esse par ordenado? Qual é a probabilidade do carro ligar? 0%, sabendo que não tem combustível. Então a gente percebe que o combustível é muito mais importante, né? Então a gente consegue ver isso pela TPC. O que mais? Qual a probabilidade do carro não ligar, sabendo que não tem combustível e as velas estão limpas? É de 100%. Uma coisa aqui. Qual a probabilidade do carro não ligar, sabendo que nem tem combustível e nem tem velas limpas, né? 0%. Okay? Então, isso aqui é uma tabela de probabilidade condicional. Lembrando que aquela fórmula serve para cá. Qual fórmula? Que a probabilidade de CO, VP, MC e G é igual a probabilidade de CO, está aqui, vezes a probabilidade de VP, vezes a probabilidade de MC dado CO, vezes a probabilidade de IG dado CO e VP. Essa formulinha aqui, ó. Ok? A única diferença é que não vai ter essa aresta de F até G. Né? Mas muito parecido. Não vai ter uma aresta de MC para IG. Então, posso calcular sim probabilidades. Outro exemplo. Alarme residencial. Então, esse exemplo ilustra como as dependências são modeladas por uma rede bayesiana. O grafo representa as suposições de que o alarme é influenciado por roubos e terremotos. E as ligações de João e Maria dependem apenas do alarme. Então, ó, João liga e Maria liga. Depende apenas se o alarme tocou ou não. Então, eu preciso criar, não é, ó, a minha rede bayesiana, os meus grafos, as minhas arestas, e cada variável aleatória tem a sua TPC. Outra aplicação, diagnóstico médico. Eu preciso escolher a ordem correta, certo? Então, eu vou testando, até verificar. Primeiro, começo selecionando os pais, aquelas variáveis que não dependem, mas sim que elas influenciam diretamente. Depois eu vou para os filhos. Claro, eu vou definir sempre a TPC. Não tem como não definir a TPC. Essa tabela aqui. Ok? Então, qual é a conclusão? As redes bayesianas são a maior vantagem, porque a vida real ela é probabilística, ela é incerta. Certo? Para a gente tomar decisões com base em modelos. As redes bayesianas são ferramentas poderosíssimas, já que a incerteza é inerente ao mundo real. E fornece bases sólidas para tomar decisões, principalmente em inteligência artificial. Ok? É isto.